Em Êxodo, capítulo de número 2, a partir do versículo 1. Como ser mãe em tempos tão difíceis, né? Talvez esse seja um grande questionamento. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. E nós vamos falar sobre uma mamãe que nem sempre é citada na Bíblia, que é Joquebede, mãe de Moisés. Diz assim: E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pez. E pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Irei eu a chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino, cria-o, eu te darei o teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Amém? Feche seus olhos. Soberano Deus e Pai, que o Senhor venha tratar conosco nesse momento. Fala aquilo que o Senhor deseja falar conosco, aquilo que precisamos ouvir. Usa a minha vida, ó Pai, para falar aquilo que o Senhor quer. E que sejamos todos, ó Pai, enriquecidos e abençoados por meio da Tua palavra. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Como já dissemos, parabéns, mamães. Deus abençoe a vida de todos vocês. O culto é em homenagem às mães, mas é em louvor a Deus. Todo culto deve ser centrado no Evangelho, centrado na pessoa de Jesus Cristo. Há um ditado que diz que por trás de um grande homem há sempre uma grande... Todo mundo sabe, né? A verdade é que Moisés é conhecido em todo mundo. Muitas religiões o conhecem, porém, a sua mãe nem sempre é lembrada. Com esse texto, nós vamos aprender também que existem 2 tipos de mãe: a mãe que gerou e a mãe que criou. E assim é nos dias atuais. Eu tive essa experiência. Fiquei com a minha mamãe até por volta dos 15 a 16 anos. Fui morar com uma outra família até os 21. Então eu tenho 2 mamães, né? Uma que me criou por um período, que eu tenho extremo carinho por ela, e a minha mamãe, que muitos conhecem, que sempre está presente. A filha de Faraó, ela era princesa, né, no Egito. E certamente ela também foi uma grande mulher, porque ela influenciou Moisés durante a sua formação. É importante nós entendermos que a melhor maneira de ensinar é pelo exemplo. É por aquilo que você faz, não por aquilo que você fala. Porque se o que você falar não combinar com as suas atitudes, nada valerá. Com certeza, a princesa que criou Moisés depois, no seu palácio, teve essas boas atitudes. Mas no dia de hoje nós queremos falar sobre Joquebede, que é a mãe de Moisés. Ela era judia, da tribo de Levi. Ela foi para o Egito na época de José. Depois de um tempo, morreu José e morreu o faraó que tinha convidado eles ali. E aí começou uma grande perseguição nessa nova dinastia que governava agora aquele país. Porque os israelitas eles começaram a se multiplicar, ia ter um monte deles.
E o faraó ficou com medo disso. Falou, esse povo vai tomar conta daqui do Egito. A gente precisa dar um jeito de parar com esse crescimento. E aí o faraó lançou uma política bem simples para enfraquecer Israel. Vamos fazer assim. Todo menino que nascer do sexo masculino, as parteiras vão matar. E aí as parteiras não puderam fazer isso. Falou, que jeito que eu vou matar? Não dá. E elas inventaram uma história para o faraó. Falou, as mulheres hebreias, elas são muito fortes. Quando a gente chega lá para ajudar a dar luz, já nasceu. E aí não tem mais o que fazer. Falou, não, então vamos fazer o seguinte. Vamos mudar o negócio. Todos os recém-nascidos vão ser jogados no rio. Os próprios pais vão sacrificar. E aí o terror e o temor pairava sobre a família dos hebreus. Porque agora havia um decreto para matarem os seus filhos. Você mãe, você pai, você imagina, né, numa situação dessa? Porque se você não o fizesse, a guarda entrava na sua casa e mataria o seu filho. E aí você ficava em dúvida sobre o que fazer. Joquebede, ela teve mais 2 filhos, Miriam e Arão. Mas ela voltou a ficar grávida e aí ela concebeu Moisés. Durante os 3 primeiros anos da vida do menino, ele permaneceu com a mãe e ela conseguiu escondê-lo. Ou Moisés era muito dorminhoco para ninguém ouvir o menino chorar, ou a mãe dava comida, vai chorar, não, toma comida, né? Que aí ficava de boca cheia e não chorava. Porque como que esconde uma criança 3 meses? Se hoje, lá a minha vizinha, tem a canenezinha dela lá, a Duda, a hora que a menina abre a boca, meu irmão, tem 2 casas de distância, a gente escuta. E tem parede de tijolo, e tem tudo para proteger, e mesmo assim a gente escuta. Você imagina o sacrifício que essa mãe, Joquebede, fez para não encontrarem o seu filho? Mas Joquebede, ela teve que tomar uma decisão, com base numa estratégia, para preservar a vida do seu filho. E essa é uma mãe modelo para nós em tempos de crise. Qual foi a estratégia que ela usou? Joquebede, ela usou muitas estratégias nesse tempo de crise. O que uma mãe não faz pelo seu filho? Você, mãe, pode responder isso. O que você não faz pelo seu filho? Mas o primeiro ponto que nós vamos destacar foi a coragem de Joquebede. Porque ela sabia que ela não teria como esconder por muito tempo seu filho. Ela sabia que ela tinha que agir de alguma forma. E aí ela encontrou coragem. Primeiro para esconder a criança, porque se os soldados ouvissem, eles entrariam, matariam o filho e com certeza Joquebede e toda a sua família. Mas ela teve coragem para esconder. Ela teve coragem para colocar o neném no rio. Eu morei muitos anos no litoral. E eu sempre lembro da cena da mãe levando a criança a primeira vez para a praia. A onda chega perto, a mãe já está correndo. Vai morrer afogado, vai acontecer alguma coisa. E vai todo aquele cuidado. Agora imagina a Joquebede construir um cestinho, colocar o menino dentro e jogar no rio. Coragem que ela teve para fazer isso. Outra coisa foi ir na hora que a princesa estava tomando banho. Por que ela teve coragem para fazer isso? Porque ninguém podia chegar perto. Apenas as suas criadas. Se encontrassem ela ali, com certeza era cadeia. Mas ela resolveu correr o risco. Ela teve coragem. Ela teve coragem de encarar a filha de Faraó. Porque depois Miriam, sua filha, irmã de Moisés, fala, olha, por acaso eu estava passando, vi um menino chorar? Como quem não quer nada, eu estava por aqui, você não quer uma ajudinha? Vou chamar uma mulher ali para ajudar. Não conheço essa mulher também, que era a mãe dela. E chega a mãe para amamentar o seu filho. Agora você imagina nessa situação. Como ia tremer as pernas? Se descobrirem tudo agora, o que será de mim? Mas ela teve essa coragem. Quantas mães têm coragem para fazer coisas nunca pensadas antes? Uma mãe consegue forças para fazer o máximo pelo seu filho.
Ela é capaz de se doar totalmente. E Joquebede foi esse exemplo de coragem. Mamãe, papai, você que está aqui presente hoje, quantas vezes você teve que tomar coragem para defender aqueles que você ama? Quantas vezes você estava com medo e teve que dizer, vai ficar tudo bem, para acalmar a pessoa que você gosta, que você ama? Ela teve criatividade, que é outra qualidade de Joquebede. Por quê? Como pensou em tudo isso? Que estratégia foi essa? Da onde ela tirou isso? Fazer um cesto. Primeira coisa, ela recusou entregar Moisés à morte. Ela falou, essa é bênção do Senhor, eu não vou abrir mão dela. Por isso ela fez o seu cestinho de junco, pôs a criança lá dentro e lançou nas águas. As circunstâncias adversas nunca matarão a esperança. Sua vida pode parecer estar fora do controle, mas Deus é poderoso para todas as coisas e Ele mantém as coisas no trilho. Não se preocupe com as circunstâncias adversas, mantenha a esperança. Mães, nunca baixem os seus braços. Ela calafetou o cestinho, muito bem, por dentro, por fora. Isso nos ensina uma coisa. Ela evitou que a influência do meio do rio afundasse o barquinho que ela fez, o cestinho que ela colocou. Mães e pais, protejam seus filhos da influência do mundo. Vivemos tempos muito difíceis, onde a moral tem sido ferida, onde o errado tem tomado lugar por certo, onde pessoas que dizem que querem lutar por igualdade, na verdade querem assumir o poder. Mães, pais, protejam os seus filhos. O Espírito Santo de Deus dá capacidade para as mães criarem as mais diversas soluções para suas famílias. Certa vez eu ouvi minha sobrinha dizer algo, uma amiguinha dela, e ela tem, quantos anos já tinha a Heloísa? Acho que na época tinha 4 anos, né? Ela falou que comentou com uma amiguinha dela da escola, falou, eu vou para a praia. E a amiguinha dela falou, olha que legal, você foi sorteada. E ela não entendeu nada. Sabe o que é isso, meu querido? Com certeza aquela mãe não podia levar a sua filha para a praia. Mas ela não queria abrir mão do sonho. Ela iria lutar para um dia conseguir levá-la. E ela disse que quem podia ir na praia é só quem era sorteado. E que elas tinham que aguardar ser sorteado. Criatividade de mãe, para não frustrar os sonhos dos seus filhos e da sua família. Joquebede era uma mulher de oração. Por isso ela era inspirada por Deus. Ore. Se tem orado um pouco, ore mais. Se não tem orado, comece. Ela cobriu o cesto com uma tampa. Ela evitou expor desnecessariamente o choro da criança. Mães, nunca exponham os seus filhos. Tenham sabedoria. Porque se você expor ele de maneira exagerada, você pode perder o controle. Ela teve a estratégia de colocar ele no carriçal, naquela parte que tem a grama do lado do rio. Para quê? Para que o cestinho não afundasse. Mandou Miriam vigiar. Pensou em todas as circunstâncias que podia acontecer. Ela queria que o plano desse certo até o fim. Ela orientou a filha que acompanhasse de perto. E Miriam compreendeu que aquele bebê era precioso e que Deus tinha um propósito na vida deles. Mães, acreditem, Deus tem propósito para o filho de vocês. Ela pediu para que Miriam oferecesse ajuda. Como quem não quer nada, como quem não sabia de nada, ela ofereceu ajuda para que Moisés pudesse ser sustentado. Quantas mães têm se desdobrado e sendo criativas no sustento da sua família? Criando formas diferentes de manter os seus filhos com o que têm.
sempre dão um jeito de resolver os problemas dos filhos. Quantas vezes, mãe e pai, você falou: eu não quero esse último pedaço de chocolate, pode pegar para você. Ou tinha aquele último bife na mesa, a mãe já está cheia, pode comer. Quantas vezes você abriu mão para que o seu filho conseguisse? Ela estava determinada. Joquebede era uma mulher determinada. Do início ao fim, ela estava determinada. Primeiro, a não deixar o seu filho morrer. Segundo, a cuidar do menino, mesmo com o risco de ser descoberta. Ela não temeu, porque ela confiava em Deus. Em quem você tem confiado nos dias de luta? Ela estava determinada a entregar a princesa, porque ela sabia que ali ele teria a melhor educação. E sabia que ali, mesmo sendo hebreu, não iria morrer. Ela estava determinada, confiante em Deus. Entenda uma coisa, se você fez tudo o que você podia fazer, resta apenas confiar em Deus, porque na hora certa a bênção vem. Façam a parte de vocês e depois confiem em Deus. Toda mãe tem essa determinação, capaz de vencer tudo para abençoar os seus filhos. Essa garra faz parte do instinto materno da mulher. Quando uma mãe quer abençoar o seu filho, ela vai até o fim. Sempre são um exemplo de determinação. Então vamos aprender com esse exemplo de mãe que foi Joquebede. Mas agora, eu quero falar diretamente com você sobre os fardos que carregam na vida. Sobre todos nós. Carregamos fardos, coisas pesadas do nosso dia a dia. Muitas vezes a gente sente que o fardo é tão pesado que a gente não vai aguentar carregar. Mas entenda que Jesus também passou por isso. Jesus, em Mateus capítulo 27, verso 32, ou 33, acho que é 32, ele precisou de ajuda. Simão, o sirineu, o ajudou a levantar a cruz. Sabe por que Jesus deixou isso acontecer? Para que hoje possamos entender que precisamos de ajuda e que não podemos fazer tudo sozinho. Aceite ajuda quando ela for oferecida a você. Jesus encontrou uma mulher que ela estava oprimida e ela não conseguia se erguer, ela andava encurvada, como se carregasse esse fardo, como se carregasse esse peso. Após ele entender que esse problema era espiritual, o Senhor libertou ela. E ela se ergueu e glorificou a Deus. Deus é quem pode tirar os fardos da sua vida. Mesmo esses fardos sendo invisíveis, apenas Deus é capaz de removê-lo. Quem vai nos impedir de levantar e olhar para Deus? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou humilde e de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor quer te ajudar. Deixa Ele te ajudar. O primeiro fardo que talvez você esteja carregando consigo é o fardo do pecado. Salmo de número 38, verso 4 vai dizer: pois já as minhas iniquidades ultrapassaram a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças. O pecado é um fardo que pesa sobre as nossas vidas. Até Jesus voltar, meu querido, e aliviar totalmente esse nosso fardo, teremos que carregá-lo. Nascemos na condição de pecador. Pela graça de Cristo fomos alcançados e libertos. Pela sua crucificação e ressurreição, ele venceu a morte para te dar a garantia da vida eterna.
Se o fardo do pecado tem pesado sobre a sua vida, entregue a sua vida a Jesus. Talvez o fardo que você tenha carregado é o fardo da preocupação. Mateus capítulo 6, verso 25 e 34 vai dizer assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não adianta se preocupar por aquilo que você não pode controlar. Você vai gastar energia à toa. Vença um dia de cada vez. Acredite que Deus proverá na sua vida. Eu vou contar um breve testemunho, para não me estender no tempo. Meu querido, quando eu estava prestes a casar, poucos meses antes do meu casamento, Deus tocou no meu coração e no coração da Yara que a gente devia fazer algo pelo lugar que nós estamos hoje. Nós nunca contamos isso publicamente e pedimos que isso não fosse dessa maneira. E há muitos anos atrás, há uns 14 anos atrás, nós chegamos para o pastor e falou: pastor, nós vamos doar todo o som da frente missionária. Caixa de som, mesa, cabo, suporte, tudo que havia necessidade para aquele lugar. Só que todo o dinheiro para aquilo era o dinheiro do nosso casamento. O dinheiro da festa, o dinheiro da viagem, o dinheiro do aluguel da roupa. E a gente confiou em Deus e ouviu a voz de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus fez mais do que a gente imaginou. Eu lembro até hoje que, eu não lembro quem comentou sobre isso, mas passou uma pessoa e falou: viu? Quem que é o rico que está casando nessa igreja hoje? Tadinho dele, nem sabia. Né? Coisas incríveis aconteceram, pequenos detalhes foi tomado de conta e tomado direção. Pessoas apareceram para nos abençoar. As preocupações excessivas com o futuro, elas vão esgotar o ser humano. Com essas contas, essas expectativas muito altas que às vezes nós criamos. Talvez o fardo que você tenha carregado é esse fardo da responsabilidade. Gálatas 6,5 vai dizer: porque cada qual levará a sua própria carga. Mãe, entenda que o que é responsabilidade do seu filho é responsabilidade dele. E se ele errou, deixa sofrer as consequências para que ele aprenda. Porque se você proteger muito, um dia a vida vai bater forte. E talvez você não esteja do lado. E ele não tenha aprendido a lição enquanto era tempo. Os compromissos, às vezes, que a gente assume impensadamente, eles podem se tornar um fardo pesado para a gente carregar. Você quer fazer isso, aquilo outro? E eu também sou o culpado desse fardo. Às vezes eu quero fazer um monte de coisa. E eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, e precisa pintar, eu vou pintar, e precisa, eu vou fazer. E a hora que eu vou ver, eu estou esgotado. Porque eu assumi muitos compromissos, muitas responsabilidades que não eram necessárias. Veja o que é o principal. Veja o que é necessário e faça isso. Liberte-se desses fardos. Salmo 68:19 vai dizer: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Precisamos aprender a entregar ao Senhor os nossos fardos e pedir a Ele forças para carregar e nos ajudar, a nos levantar e ficar de pé, pois só Ele é sustentador de todas as coisas. Entenda que você tem um Deus poderoso, que cuida de você, um Deus que liberta e que sara, mas você precisa entregar a sua vida a Ele. Você precisa crer nele de todo o seu coração, para que Ele possa fazer a obra na sua vida. Deus é todo poderoso.
mas ele não pode contra o seu livre-arbítrio. Se você escolher sair dos caminhos do Senhor, você é o único responsável por retardar a bênção de Deus na sua vida. Mantenha-se firme nos caminhos do Senhor e você verá o triunfo e a glória que Ele tem para a sua vida. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Senhor e Pai, o Senhor é Deus sobre todas as coisas. O Senhor é aquele que cuida das nossas vidas. O Senhor é aquele que liberta. O Senhor é aquele que se entregou como sacrifício perfeito para que fôssemos libertos dos fardos. Que esta mensagem alcance esses corações, ó Pai. Que o Senhor cuide de cada preocupação. O Senhor é um Deus de detalhes. Cuida delas agora, ó Pai. Dá o sustento, a sabedoria. Provê na vida delas, ó Pai. Cuida das mães que precisam estar aqui e ser alcançadas pela sua graça. Pai, abençoa a nossa igreja. Abençoa as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias tão atacadas nos dias de hoje. Protege-nos, ó Pai, com a tua mão forte. Pai, e que tenhamos paz no Senhor e certeza de nossa salvação. Esta é a minha oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.